Louvado seja o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Convido a Igreja do Senhor para nós fazermos a leitura do livro de Êxodo. Nós vamos para o capítulo de número 16 desse livro, onde nós trazemos para a Igreja do Senhor a mensagem intitulada Entre o pão de ontem e o pão de hoje. Entre o pão de ontem e o pão de hoje. A passagem que nós temos, irmãos, do capítulo de número 16 de Êxodo, ela nos relata uma história que é conhecida por boa parte de nós que temos intimidade com a Escritura Sagrada. É quando Deus manda o maná para o povo de Israel. É bom que a gente primeiro compreenda o contexto em que isso veio a suceder-se. O povo de Israel, ele é libertado de uma escravidão no Egito, que durou 400 anos, 4 séculos debaixo de escravidão ferrenha. A gente lembra que quando José foi vendido pelos seus irmãos, através de toda uma odisseia, que na verdade era a mão poderosa de Deus conduzindo a história, esse mesmo José que foi vendido, que foi encarcerado, que foi tido como morto pelo seu pai, um dia veio a se tornar governador do Egito. O Egito, naquela época, vivia uma espécie de monarquia parlamentarista. O que isso significava? Havia um monarca, um rei, que era conhecido como faraó. Mas havia uma espécie de primeiro-ministro, que era, na verdade, quem governava, era quem detinha o poder político. E esse líder era José. Esse José que foi vendido pelos seus irmãos, escravizado, encarcerado, dado como morto, um dia foi alçado à condição de líder político máximo do Egito, que naquela época era a maior nação do mundo. Muito bem. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque uma grande fome abateu-se por toda aquela região. Ficou aproximadamente, irmãos, 7 anos sem chover. Os irmãos imaginam o que é isso? 7 anos sem chover. Hoje é uma tragédia para a gente. Agora, por favor, pense em 7 anos sem chover, numa época, em aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, onde toda a sobrevivência humana dependia da lavoura. Não chover naquela época era um decreto de morte. Por isso houve uma fome terrível em toda aquela região, que levou muitas mortes. O povo de Israel, para escapar da morte, acabou peregrinando para o Egito. Jacó era um homem que tinha posses, e ele determinou aos seus filhos que pegassem aquilo que havia de valioso e fossem até o Egito para tentar comprar comida, em troca daquilo que se possuía. José conheceu os seus irmãos não o conheceram à primeira vista. E a gente sabe como é que a história processou-se, até que José se revelou e houve grande alegria entre eles. E aí José mandou trazer toda a sua família para o Egito. E assim cumpriu-se a promessa que foi feita a Abraão, de que através da linhagem de Abraão, um dia viria o Salvador. Então aquela linhagem não podia morrer, aquela linhagem tinha que continuar. Deus usou José para manter a promessa do Salvador. Só que o povo de Israel veio para o Egito, trazido por José. Esse povo se multiplicou, se fortaleceu, prosperou. O povo mais odiado do mundo é o povo judeu, irmãos. Se um judeu chegar aqui em Alcântara, em menos de 1 ano ele fica rico. Onde esse povo chega, ele prospera. Isso desperta uma inveja, desperta um ódio. Você sabe que não tem nada que desperta mais inveja nos outros do que a felicidade dos outros? Você quer fazer uma pessoa ter raiva de você, seja feliz. Você quer fazer um casal ter raiva de você, seja um casal feliz. Você quer fazer uma pessoa mal amada ter raiva de você, seja bem amado. É incrível isso, mas isso é a natureza humana. O povo judeu é um povo odiado. Na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra, a principal acusação contra esse povo era porque eles eram um povo próspero. Durante o momento de maior tragédia social da Alemanha, onde a maior parte do povo alemão dependia de sopas que eram distribuídas nas esquinas, o povo judeu prosperava. Haviam grandes empreendedores judeus, donos de lojas, donos de restaurantes,
Como é que pode esse povo tão distante aqui na nossa terra enriquece e nós aqui, vivendo na pobreza, a gente não aceita isso? Isso aconteceu lá no Egito, 5 séculos antes de Jesus. O povo, os descendentes de José, evidentemente já morto, toda a sua família já morta, os seus descendentes cresceram, prosperaram, e aí os futuros faraós olharam para aquele povo numeroso, próspero, e disseram: nós temos que escravizar esse povo. Porque esse povo cresceu, se fortaleceu, está aqui dentro da nossa terra, daqui a pouco eles é que estão nos escravizando. E assim o povo de Israel saiu da condição de prosperidade para a condição de escravidão. E essa escravidão durou 4 séculos. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés. E Moisés foi o grande líder da libertação desse povo do Egito. Conhecemos essa história. Deus tirou o seu povo com o braço forte do Egito. Derramou 10 pragas poderosíssimas sobre o Egito, até que Faraó não aguentou mais e deixou o povo partir. Mas após a 10ª praga, a dureza diabólica do coração de Faraó fez ele mudar de ideia. E assim eles tentaram ainda perseguir o povo de Deus, mas foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho. E o povo do Senhor atravessou em terra seca aquele grande mar. E assim iniciou a sua peregrinação pelo deserto. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel para aquele povo, irmãos. Uma terra sua. E Deus havia dado provas de que Ele é um Deus fiel, poderoso, que não desampara. Ele havia feito isso, eles viram com seus olhos. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo para eles passarem e se fechando para destruir Faraó e seus exércitos. Entretanto, depois de um certo tempo, esse povo começou a murmurar no deserto. Vamos ler aqui no capítulo 16, acompanhe comigo. Vamos ler a partir do versículo 1. Você que está em casa nos assistindo, abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 16, e acompanhe conosco. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eu estou no versículo 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Olha que coisa impressionante, irmãos. Aquele povo que eles não estavam de férias no Egito. Eles não estavam no Egito hospedados e vivenciando tempos de luxo, de riqueza e de prosperidade. Eles eram escravos. Quando eles falam aqui, olha, nós temos saudades das panelas do Egito, eles estão se referindo às sobras que eles comiam. Eles estão se referindo a uma vida de miséria. Ninguém aqui quer ser escravo, mas, por favor, não queira ter sido um escravo naquele tempo, que era muito pior, a crueldade era muito maior. Era um tempo em que não existia direitos humanos. Pessoas não eram consideradas pessoas, eram consideradas coisas. Mas eles sentiram saudade daquilo ali. Eles sentiram falta daquilo ali. E começaram a reclamar. Moisés, você e seu irmão Arão nos tiraram do Egito para matar gente de fome nesse deserto. Lá, a gente apanhava todo dia. Era debaixo do chicote, da tortura. Era debaixo de humilhação. Lá, um dos nossos não conseguia viver nem até os 30 anos de idade, porque a escravidão era tão cruel que não deixava. Mas a gente está com saudade de lá. A gente não queria estar aqui. Eu imagino a dor no coração de Moisés ouvindo isso, de um povo que ele tanto amava e pelo qual ele tanto lutou. Mas em função disso, irmãos, Deus determinou que a partir daquele momento, o próprio céu fizesse cair pão para o povo de Israel. A gente vai ver isso no versículo 19, ainda do capítulo 16, e é onde nós vamos ficar mais detidos na nossa análise dessa noite. Êxodo 16, versículo 19 e 20. Então Moisés disse:
Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O que é isso, irmãos? Descia do céu o maná. O maná era um pão celestial saborosíssimo. Que todos os dias Deus mandava para alimentar aquela multidão que passava de 1 milhão de pessoas. Agora Deus deu uma ordem. A ordem foi o seguinte: vocês não podem guardar as sobras. Por que será que Deus deu essa ordem? Por que não podia guardar as sobras? A gente não faz isso, né? Quando sobra do almoço, a gente guarda para o jantar, a gente não é besta nem nada. E o povo de Israel pensava a mesma coisa, mas Deus deu uma ordem: vocês vão comer a medida exata daquilo que vocês receberem durante o dia, e não guardarão para o dia seguinte. Deus fez isso, irmãos, porque Deus queria mostrar para aquele povo que Ele é um Deus fiel e que você pode confiar nele. Se Ele te deu a vitória hoje, Ele vai te dar a vitória amanhã também. Você não precisa se apegar à bênção de hoje como se isso fosse a garantia da bênção de amanhã. Amanhã Deus vai te dar outra bênção, Ele vai te dar outra vitória, porque Ele é fiel. Por isso, não guarde o maná de hoje para amanhã. Foi a ordem que Deus deu, mas o povo não obedeceu. Aqui foi o texto que nós lemos. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. Deus não deixava que aquele alimento ficasse preservado para o dia seguinte. Eles tinham que aprender a depender do Senhor para sobreviver. Por isso, irmãos, o que nós temos que aprender hoje é que o pão de ontem é muito diferente do pão de hoje. E às vezes nós estamos acostumados a estar comendo pão velho, quando Deus tem pão novo para a nossa vida. Essa palavra maná, uma palavra hebraica, que traduzida é pão. É a mesma palavra que as mais antigas traduções bíblicas utilizaram para se referir a Jesus, quando ele disse: eu sou o pão do céu. Jesus é o maná que Deus nos proporcionou para a nossa alimentação definitiva. Ninguém mais tem fome quando tem Jesus na sua vida. Então aquele maná simbolizava a própria palavra de Deus, o próprio Filho de Deus vindo para nos alimentar, para nos salvar. Então, como eu não preciso de um outro pão, né? Eu não preciso ter essa preocupação com o pão de amanhã. A partir do momento que eu tenho Jesus na minha vida, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer. Eu posso hoje entregar a minha vida para o Senhor e ter plena confiança de que hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, o tempo que Deus tiver determinado para mim nessa vida será um tempo de vitória, será um tempo de conquista. Eu serei bem-sucedido por onde quer que eu esteja. A minha vida está guardada, está segura, porque ela está firmada no maná que desceu dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? O maná que cai do céu, ele era um sustento temporário, ele não podia ser guardado para o dia seguinte. Isso também nos remete a algumas reflexões que nós não podemos deixar que mais um ano passe na nossa vida sem que a gente faça essa análise, sem que a gente faça esse questionamento para os nossos próprios corações. O que será que a ideia da relação entre o pão de ontem e o pão de hoje tem a me ensinar? Em primeiro lugar, isso me ensina a não viver firmado em tradições do passado. Foi o pão de ontem. Às vezes, nós estamos mais obcecados por tradições do que pela palavra de Deus. Eu me lembro muito bem, eu espero que meu velho pai não esteja assistindo agora o que eu vou falar aqui, mas ele dizia, na época em que eu aceitei Jesus, que ele se revoltava muito com a minha decisão. E ele fazia uma pergunta. Ele disse: aonde foi que você viu alguém aqui dentro de casa se tornando crente? Ele perguntou isso para mim. Onde foi que você aprendeu isso? O meu pai não foi crente, a minha mãe não foi crente, eu não sou crente, a tua mãe não é crente, o pai da tua mãe, nem a mãe da tua mãe. Os meus irmãos nenhum é. Os irmãos, a minha mãe tinha mais de 13 irmãos.
Nenhum é crente. Viu isso aonde? Meu pai me perguntava isso. E uma frase que ele dizia muito era: onde eu nasci, eu vou morrer. Eu nasci assim, foi isso que eu aprendi, e assim eu vou morrer. Meu pai não sabia do que Deus estava preparando para ele mais lá na frente. Hoje meu pai serve a Cristo para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas lá atrás ele dizia que aquilo que ele era desde menino era o que ele ia ser até o último dia da vida dele. Ele estava satisfeito, apegado, agarrado no pão velho, no pão de ontem, aquilo que foi ensinado para ele na sua infância. E a gente aqui não está lançando nenhum questionamento sobre as boas intenções das pessoas, sobre a sinceridade das pessoas. Mas existe também erro sincero. Existe também equívoco que parte de pessoas sinceras também. Nem tudo que foi ensinado para você é verdade. Nem tudo que você adquiriu na sua infância, na sua juventude, é algo que você deva preservar na sua fase adulta. Você precisa ter discernimento, a capacidade de abrir o seu coração e a sua mente para que Deus ilumine você de uma tal forma que você consiga perceber que você estava equivocado e que Deus tem algo novo para você. Ele tem outro pão para te alimentar. Irmãos, a gente anda para frente. A gente nasce com alguns centímetros, mas a gente pode chegar até 2 metros e pouco de altura. Tudo na natureza é feito para avançar, não para regredir e nem para parar. A própria Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não existe retrocesso na vida do cristão, existe avanço. Você tem aprendido coisas, não se dê por satisfeito. Uma das regras que eu guardo na minha vida é: eu sou um aluno eterno, eu não estou satisfeito com aquilo que eu já sei, eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que beber mais dessa fonte, eu tenho que mergulhar mais nesse rio de água viva que Deus tem disponibilizado para todos nós. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes alguém passa na vida da gente e diz assim: todo culto tem que ter um vaso com flores. E é alguém que a gente ama muito, que a gente preza muito, porque é alguém que tem exemplo de vida, é alguém que tem sabedoria, alguém que a gente considera uma referência. Os cultos, as igrejas têm que ser adornadas com esse tipo de apetrecho. Bom, e aí a gente acha que a gente tem que descer à sepultura conservando esse ensinamento, porque ele nos foi passado um dia. Esse foi o problema do povo de Israel. Eles aprenderam coisas. Irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, a maior dificuldade que ele teve não foi com os gentios, que eram aqueles que não tinham conhecimento da lei. Foi com os conhecedores da lei. Eles foram o maior entrave ao ministério do Senhor Jesus. Por favor, você pode folhear a sua Bíblia, nas suas leituras devocionais, leia os evangelhos, 4 evangelhos, de Mateus a João. Você não vai ver ímpios resistindo a Jesus, você vai ver religiosos resistindo a Jesus. As pessoas que se levantaram contra o Senhor Jesus eram pessoas que se julgavam conhecedoras da palavra e que tentavam dizer para ele: não, esse ensinamento está errado, porque o que nós aprendemos foi isso aqui, pão velho. Ali estava o maná, descido do céu, para que eles se alimentassem no agora, no hoje, naquele momento. Deus tinha algo para eles naquele momento, mas eles queriam viver estacionados no passado. Não podemos nos desgarrar do vaso com flores, porque aprendemos isso. O dia que alguém tira esse vaso com flores, é um fim do mundo. Porque isso foi aprendido lá atrás. Agora, qual a diferença que isso vai fazer para a minha vida, para a minha eternidade? Isso está aqui ou isso não está aqui? Isso pode estar aqui, é muito bonito, eu acho muito bonito, mas se isso não estivesse aqui, a minha vida não ia acabar por isso. Entretanto, há pessoas que se agarram a costumes, a tradições. E quando qualquer coisa sai milimetricamente dessas tradições e desses costumes, você tem aí um problema gerado. Moisés enfrentou isso na sua época, Jesus enfrentou isso na sua época. Que coisa impressionante. Moisés precisou quebrar as tradições que eram anteriores a ele.
Mas aí depois Moisés se tornou uma grande referência para o povo. Esse Moisés aqui, perseguido pelo povo, que eles disseram: tu nos tiraste do Egito para nos matar de fome nesse deserto. Depois virou uma espécie de ídolo. Você quer ser amado e respeitado? Morra. Que enquanto você estiver vivo é desse jeito aqui. Moisés se tornou o grande líder espiritual do povo judeu até os dias de hoje, mas ele precisou morrer primeiro, porque enquanto ele esteve vivo, ele foi perseguido o tempo inteiro pelo povo de Israel. Sofreu tanto que Deus o recolheu, não deixou mais que ele permanecesse aqui na terra. Quando Deus disse, eu estou aqui narrando para os irmãos apenas um pequeno aspecto dessa luta de Moisés. Depois eles começaram a reclamar da água. Quando o maná começou a vir, meus irmãos, o problema é tão grave que depois eles reclamaram do maná. Pô, só tem maná? Não tem outra coisa para comer, não. É só maná. Aí a Bíblia diz que Deus mandou codornizes, uma espécie de carne saborosa. Meu Deus, tem que ter um fast food para esse povo, um cardápio. Senão eles não se dão por satisfeitos. Depois eles começaram a reclamar. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer de sede também nesse deserto? Meus irmãos, qual era o luxo que esse povo tinha no Egito? Nenhum. Eles eram escravos. Quantos deles lá não morreram de fome e de sede? Agora estavam reclamando no deserto. Por acaso deserto é lugar de Coca-Cola gelada com gelo? Deserto é lugar árido, deserto é lugar de tribulação, deserto é símbolo de dificuldade. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá dificuldades, está escrito na Bíblia. E nós estamos no deserto. Se você está esperando que a sua vida como crente seja uma vida de facilidades, você esqueça, isso não é evangelho. Evangelho é luta, é guerra, é combate, é deserto. Mas eles queriam água geladinha, suco de maracujá no deserto. Suco de maracujá vai ter no céu, uma fonte jorrando. No deserto não tem isso. Mas eles queriam. A Bíblia diz então que Moisés, já vencido pelo abatimento emocional que aquele povo lhe causou, Moisés não fez aquilo que Deus lhe ordenara. Deus disse, Moisés, fala a rocha para que ela jorre água. E a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha. Aquela rocha era um símbolo do próprio Cristo, irmãos. Então Moisés pega a sua vara e espanca a rocha. Aquilo foi um ato de desrespeito a Deus. Um pecado registrado na vida de Moisés. E por conta disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ele entrou na mansão celestial. É bem melhor. Mas aquela terra prometida terrena ele não conheceu. E Deus recolheu o seu servo. Porque aquele povo não parava de reclamar. Porque eles não queriam o pão novo. Eles queriam o pão velho. Você sabe por que muitas vezes nós estamos levando uma vida de derrota? Por que muitas vezes nós estamos estacionados em todas as áreas da nossa vida? Porque a gente não aceita o pão novo que Deus tem para a gente. Às vezes Deus está abrindo uma porta para você, mas você quer ficar agarrado ali no passado. Irmãos, todo passo de vitória requer coragem. Covardes não vão entrar no reino dos céus. Se nós não temos a coragem de romper com certos vínculos, com certos lacres que nos prendem ao passado, dificilmente nós conheceremos a eternidade com Deus. Servos de Deus são aqueles que têm a capacidade e a coragem de dar um passo adiante. Quando muitas das vezes isso até representa uma espécie de tiro no escuro, onde a gente não tem muita noção do que nos espera mais lá na frente. Mas isso é fé. A fé não é uma coisa palpável. A fé não é uma coisa que eu calcule. A fé não é explicada num laboratório científico. A fé é um ato voluntário, completamente pautado na confiança absoluta de que Deus está no comando de tudo, de que Deus está no controle de tudo e que eu sou mais do que vencedor. Eu posso comer hoje o pão que Ele oferece para mim, com a certeza de que amanhã Ele vai me dar outro pão, melhor até do que o de hoje. Não preciso ficar preso a tradições e a costumes, porque Deus não está preso a nada disso. Moisés no monte traz, por ordem de Deus, 10 mandamentos. E aquele povo se agarrou com aquilo. Até parece que eles de fato seguiam.
os mandamentos de Deus. Moisés nem tinha descido do monte, eles já estavam fazendo um carnaval lá embaixo, adorando um bezerro, dizendo que aquele bezerro é que tinha os tirado do Egito. Da mesma maneira, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, eles começaram a se indignar, porque Jesus curava pessoas no sábado, e havia um mandamento que dizia: o sábado é do Senhor, e você não pode fazer nada no sábado, nem você trabalhará, nem o seu animal trabalhará, nem o seu funcionário trabalhará, porque é dia santo do Senhor. Eles não entendiam o significado espiritual disso, se agarraram à letra morta. E Jesus disse: olha, eis aqui alguém que é maior do que o sábado. Eu tenho algo novo para vocês. Esqueçam essa história de guardar sábado. Eu tenho algo novo para vocês. Esqueçam essa história de que vocês precisam seguir de maneira cega um catecismo de regras que diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Servir a Deus não é um catecismo de regras. Servos de Deus não fazem nada por obrigação, fazem por amor a Deus, fazem porque nasceram de novo. Desde as coisas mais simples, como o corte do seu cabelo, a roupa que você veste, até coisas mais profundas, como aquelas que nós lemos aqui no nosso texto original, que fala de que nós não somos mais escravos do pecado, e que, portanto, aquelas lutas mais profundas que nós temos na alma, na angústia, o pecado que nos aprisiona, não mais faz parte da nossa vida. Isso é pão velho. Deus tem um pão novo, um pão de liberdade para você. Portanto, eu não preciso estar agarrado a isso. Foi bom, foi importante, o que me foi passado lá atrás, foi. Mas Deus tem algo novo para mim. Deus tem uma avenida para que a minha fé desfile e prevaleça. Outras experiências, irmãos. Não se deixe prender nessa navegação chamada vida cristã. A nossa vida é comparada com um barco, e a vida em si é comparada com o mar. E o mar não é, meus irmãos, uma plataforma rígida. O mar é algo dinâmico. Ele vai te levando, ele vai te arrastando. Deixe o Evangelho levar você para o alto mar. Seja uma nova criatura. É algo novo que Deus tem para você, não é algo antigo. Deus não quer que você fique lá atrás, Deus quer que você vá lá para frente. Não é pão velho, é pão novo. Não temos que viver de tradições. Jesus advertiu em Mateus capítulo 9, versículo 17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Não se põe vinho novo em odre velho. Deus não vai derramar experiências novas sobre a sua vida enquanto você for uma pessoa de alma velha. O vinho novo só é derramado no odre novo. A garrafa tem que estar nova, senão o vinho novo não vem. O que está acontecendo? Alguma coisa tem que mudar em mim. Eu tenho que sair daquele estacionamento de alma que eu estava ali, imobilizado. Eu estava ali, preso, agrilhoado. Deus me quer livre, para que Ele possa derramar coisas novas na minha mente. Como é que está a tua mente? Ela está solta? A tua mente está aberta? O teu coração está aberto para o que Deus tem para você? Talvez você está aí há 10 anos fazendo uma coisa, Deus quer que você faça outra agora em 2025, quem sabe? Talvez você tenha aqui tocado brilhantemente essa bateria durante 20 anos, mas quem sabe esse ano Deus quer que você pregue a palavra dEle, Deus quer que você suba nesse púlpito, Deus quer que você lidere um ministério, pão novo para a tua vida. Porque Deus quer que você ande, que você avance, Ele não quer que você fique parado. Um segundo entendimento, irmãos, que a palavra nos dá para a reflexão entre o pão de ontem e o pão de hoje, é a importância do aprendizado que precisa ser contínuo nas nossas vidas. Porque o maná, ele também simboliza a necessidade de alimentação diária na nossa vida. Lembrem do que o texto bíblico diz. Ele diz, vocês não vão guardar o maná de ontem. O maná de ontem não é mais útil para vocês. Então deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Se você acha que essa palavra está sendo uma bênção para você, sabe por quê? Pela experiência que você está tendo agora aqui. Porque se amanhã
você vier aqui para a igreja e eu resolver pregar esse mesmo ensino, eu não vou mais conseguir falar do jeito que eu estou falando agora. Eu posso ensaiar esse negócio aqui. Eu posso gravar isso aqui, passar o dia todinho escutando, mas na hora que eu chegar aqui eu vou me atrapalhar todo. Eu não vou conseguir falar as mesmas coisas. Porque a palavra de Deus não é assim. É porque todo dia tem pão novo. Todo dia Deus tem coisa nova. Pode ser o mesmo versículo. Pode ser o mesmo tema. Entre o pão de ontem e o pão de hoje. Mas não vai ser a mesma pregação. Nunca é. Pensem na Bíblia. 66 livros e pensem quantas pregações já foram feitas em cima desses livros. Ao longo de mais de 2000 anos de igreja. Quantos pregadores são levantados pelo Espírito Santo de Deus, às vezes para pregar sobre um mesmo tema, um mesmo versículo, muitas vezes, em todas as partes do mundo, mas nunca é igual. É porque Deus não quer que você coma pão velho. Ele tem sempre algo novo para você. Isso significa, irmãos, que para que a gente sobreviva espiritualmente, nós precisamos de alimento espiritual contínuo da palavra de Deus sobre a nossa vida. Está bom aqui, está edificante aqui, mas não pode parar aqui. Quarta-feira tem mais, quinta-feira tem mais, domingo de manhã tem mais, domingo de noite tem mais. Enquanto você tem força nas suas pernas para sair de casa, não perca as oportunidades de você aprender a palavra de Deus. Porque Deus quer te dar pão novo. Ele quer continuar te alimentando. O maná que Ele te deu ontem, Ele quer te dar hoje, Ele quer te dar amanhã, e Ele quer fazer isso sucessivamente enquanto você estiver vivo nessa terra. Nós temos que compreender a necessidade da importância de ter um aprendizado contínuo da palavra de Deus. Nós não podemos nos dar por satisfeitos, irmãos. Quando eu estava no seminário, uma vez um professor perguntou assim: quantos aqui já leram a Bíblia mais de uma vez? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele foi aumentando. 3 vezes, já diminuiu um pouquinho. 5 vezes, mais ainda. 10 vezes, aí ficou menos da metade. 20 vezes, eu me lembro que levantaram 2. 30 vezes, aí o senhor Raquel Mar, né? Aí ele disse: sabe o que eu quero dizer para vocês que já leram a Bíblia mais de 30 vezes? Que isso não significa nada. Ter lido a Bíblia 30 vezes não é a chave da questão, não é a solução da questão. Mas, de que maneira esse alimento que foi absorvido, de alguma maneira trouxe nutrição real para a espiritualidade de vocês. Existem pessoas que estão na igreja há 10 anos, há 20 anos, mas nunca nasceram de novo. Nunca se converteram. Algumas são piores do que ímpios. Tem um coração mais trancafiado para a verdade do Evangelho do que alguém para quem nunca se pregou. Aí a gente entende o que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele vira para os fariseus e diz assim: as meretrizes e os publicanos precederão vocês no reino dos céus. Traduzindo, é mais fácil uma pessoa de vida pecaminosa, nitidamente, explicitamente pecaminosa, ser salva, do que religiosos como vocês, que só têm teoria religiosa na mente, mas não têm experiência real com Deus no dia a dia. Então, irmãos, nem sempre você chegar numa mesa que está cheia de diferentes pratos e alimentos, e você chegar e se empanturrar de tudo aquilo, nem sempre isso significa que você está se alimentando. Você pode estar se intoxicando e pode até morrer disso. Alimentar-se não é uma reflexão quantitativa, é um ato de inteligência. Portanto, servos de Deus não perdem a oportunidade de se alimentar bem. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Uma pergunta que eu tenho visto muito recorrente aí nos meios virtuais é: qual a igreja certa? No meio de tudo que a gente tem visto hoje, qual a igreja certa? Tem gente que manda essa pergunta para mim: pastor, qual a igreja que eu devo congregar? Às vezes a pessoa muda de uma cidade para outra, aí ela fica como que perdida. Qual a igreja que eu devo ir? Qual a igreja que eu devo frequentar? A primeira resposta que eu dei é o seguinte: esquece a placa. Você precisa ver se é uma igreja que prega a palavra de Deus.
Se você chegar numa igreja que ela funciona como um verdadeiro circo, com espetáculos religiosos, fuja desse tipo de ambiente. O lugar para um cristão estar é onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é ensinada, onde você consegue ouvir a palavra de Deus de maneira inteligível, alguma coisa que você possa trazer para o seu coração e você possa levar para a sua vida. Então, quem tem essa oportunidade, glorifique a Deus, porque está se tornando raro a cada dia. E se eu tenho essa oportunidade, irmãos, e eu sou um bem-aventurado, como eu devo aproveitar isso? Como eu não devo trocar isso por mais nada que de repente o mundo me ofereça? Como é triste e lamentável vermos uma geração cristã que tem dado tão pouco valor para a palavra de Deus. Cristãos que pelos motivos mais fúteis, mesquinhos e muitas vezes carnais, deixam de estar na casa do Senhor, deixam de estar aprendendo a palavra do Senhor, em troca dessas justificativas que só convencem a si próprios e que trazem grande prejuízo para a sua vida espiritual. Aquele que quer transitar do pão velho para o pão novo, não podem esquecer que a vida cristã ela é marcada por um aprendizado contínuo e que nós não podemos, de maneira nenhuma, perder as oportunidades que nós temos, porque chegará um dia. A Bíblia diz que a gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém vai poder trabalhar. Chegará um dia em que isto aqui não acontecerá mais, em que estas oportunidades aqui não haverão mais. E se nós não aproveitarmos aquilo que Deus está nos proporcionando, nós não estaremos agindo com sabedoria. E um terceiro e definitivo aspecto que explica a diferença do pão velho para o pão novo e a necessidade da gente refletir isso, é sobre o fato de que o pão novo, ele representa viver o presente com uma expectativa futura. Deus, ele ensinou para o povo que aquele maná que ele mandava, que ele proporcionava todos os dias, ele não era apenas uma resposta para a fome que eles tinham no presente momento. Ele era também uma garantia que eles poderiam se firmar de que mais lá na frente eles continuariam sendo alimentados. Por isso que o Senhor proibiu guardar. Por isso, irmãos, um cristão, ele precisa ser essa pessoa tomada de otimismo, de vibração. Se existe um povo na face da terra que tem que ser otimista e feliz, é o povo de Deus. Não tem nenhum outro que tenha motivos reais para viver essa vida aqui com expectativas futuras. O apóstolo Paulo disse, olha, a minha pátria não está aqui. A minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o Senhor Jesus Cristo. O cristão vive na terra, mas é como se ele já estivesse andando no céu. A nossa perspectiva não se limita nisso aqui, irmãos. A gente não guerreia por isso aqui. Pilatos ameaçou Jesus e disse, tu não sabes? Tu não és o rei dos judeus e tu não sabes que eu tenho poder para mandar te matar? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estavam aí agora para me libertar. Nunca foi. A perspectiva dele nunca foi terrena. Quem oferece coisas terrenas para a gente, irmãos, é o diabo. Foi isso que ele fez com Jesus no deserto. Para que Jesus traísse a sua missão, ele ofereceu benesses terrenas. O cristão vive com perspectivas superiores. O cristão, ele está aqui e agora, mas o seu coração está firmado nas garantias do amanhã. Ele sabe que Deus já está lá, o aguardando. Ele sabe que há uma linha de chegada, onde ele receberá a coroa da vitória. E ele sabe que tudo que ele passa aqui nessa terra hoje, todo sofrimento, toda dor, toda angústia, tudo isso será recompensado. Ele sabe que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele sabe que nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele pode sofrer desapontamentos, dores, doenças, ele pode passar por dificuldades financeiras, ele pode ter reveses, ele pode ter até momentos de frieza espiritual, mas ele é vencedor. Nada vai tirá-lo da presença de Deus, nada vai tirá-lo da segurança da sua salvação. Ele pode olhar para amanhã, então come esse pão de hoje, sabendo que amanhã vai ter pão também, e vai ter pão melhor do que o pão de hoje. O maná não vai cessar, irmãos, não vai parar, o céu vai continuar abastecendo o teu coração. Mas essa é uma decisão que a gente precisa tomar. Ou a gente quer comer pão velho, ou a gente quer comer pão novo. A Bíblia já diz o que acontece com o pão velho. Cheira mal
e apodrece. Assim é a vida do cristão que vive prisioneiro do ontem. Nós estamos felizes, temos agora um corpo diaconal na igreja. Pão novo. É Deus trazendo pão novo para a sua igreja. Algum problema nisso? Algum problema? Algumas cadeias estão sendo rompidas? Estamos arrancando algumas teias de aranha? Glória a Deus. Estamos trocando a pintura? Glória a Deus. É para frente que se anda. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Muitas coisas que não aconteciam ontem, acontecerão hoje. E acontecerão amanhã. Porque o maná não vai parar de cair. Alguns vão continuar comendo pão velho, mas a igreja do Senhor, mais do que vencedora, vai saborear o maná de Deus, e Deus não irá desamparar as nossas vidas todos os dias que nós estivermos aqui nessa terra. Por isso, que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, fortaleça a sua vida, que você se torne um odre novo, para que Deus derrame vinho novo no seu coração. Receba o que Deus tem para você em 2025. Deus tem uma revolução para fazer na sua vida. Deus quer usar a sua vida. Você vai sair do lugar comum. Deus quer tirar você da condição de coadjuvante da história. Você tem que ser protagonista na história da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Pão novo, maná, vontade de Deus, caminho novo e vitória para você, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu maná. Obrigado, Senhor, por não nos deixar conformados com aquilo que já passou. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vitórias do passado, nós te agradecemos pelos triunfos, mas nós queremos novas conquistas. Amém, que nós saímos do Egito. Amém, que nós cruzamos o Mar Vermelho. Mas a gente quer chegar em Canaã também. A gente quer comer, Senhor, dessa terra que mana leite e mel. Obrigado por tudo que o Senhor já nos alimentou lá atrás. Obrigado, Pai, por cada experiência. Mas a gente não quer ficar lá. A gente quer avançar, a gente quer andar, Senhor. A gente quer dizer como disse o profeta: usa-me, Senhor. Envia-me a mim. Faz com que nós sejamos, Senhor Deus, protagonistas da história do teu reino nessa terra. Que nós saiamos do lugar comum, que nós saiamos da inércia, e que nós aceitemos o desafio de sermos um odre novo, para que o Senhor derrame vinho novo sobre os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.